Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Sou a professora Adriana. Nossa aula será em Geografia, com o tema Tipos de Moradia. Isso mesmo, hoje vamos falar dos diversos tipos de moradia que existem. Mas para iniciar nossa aula, eu vou contar uma história. A história que eu vou contar é um conto, Os Três Porquinhos. Era uma vez 3 porquinhos que moravam com sua mãe na floresta. Como eles já estavam bem crescidinhos, resolveram cada um morar na sua casa. Então, o porquinho menor gostava muito de brincar. Ele resolveu fazer a sua casa de palha. Assim sobraria mais tempo para ele brincar. Então, ele construiu a sua casa de palha. E assim que terminou de construir, foi logo brincar. O porquinho do meio estava ansioso para brincar com o porquinho menor. Então, ele construiu uma casa de madeira. Assim que ele terminou a construção da sua casa, ele foi correndo brincar com seu irmão. O porquinho mais velho, que era mais entusiasmado, mais caprichoso, pensou e disse: eu vou construir a minha casa de tijolo. Vou construir com tijolo. Assim a minha casa ficará bem resistente. E assim o porquinho construiu a sua casa com tijolo. Claro que esta construção demorou um pouco para ficar pronta. Afinal, não se faz uma casa de tijolo de hora para outra. Um belo dia, os 3 porquinhos estavam brincando felizes da vida, quando de repente apareceu um lobo mau. Os 3 porquinhos, quando avistaram o lobo mau, correram cada um para a sua casa. O lobo mau ficou tão feliz, viu 3 porquinhos ali. E ele estava faminto. Ele pensou: hoje é um dia muito bom, terei 3 porquinhos para me alimentar. Assim o lobo mau correu primeiramente para a casa de palha. Ele viu que ali tinha um porquinho se escondeu na sua casa, né? Na casa de palha. O lobo mau então bateu na porta. Porquinho, abra a porta, deixe-me entrar. O porquinho estava com muito medo, ficou bem escondidinho na sua casa. O porquinho não abriu a porta. O lobo mau novamente bateu na porta. Abra, porquinho, se você não abrir, eu soprarei e sua casa vai ao chão. O porquinho estava com muito medo, mas não abriu a porta. O lobo mau soprou mais uma vez e a casa de palha começou a balançar. Então, ele encheu o peito de ar e soprou. Neste momento, a casa de palha foi ao chão. E o porquinho, para escapar do lobo mau, correu para a casa do seu irmão. Abra, abra, o lobo mau está aqui, abra. O irmão abriu e ele ficou abrigado ali, na casa de madeira do irmão. O lobo mau, vendo para onde ele tinha ido, correu também atrás do porquinho. Chegando lá, bateu na porta. Abra, porquinhos, eu sei que vocês estão aí. Então o lobo viu para onde o porquinho tinha ido. Em vez de um porquinho, agora ele teria 2 porquinhos para se alimentar. Pediu para o porquinho abrir a porta. O porquinho não abriu a porta. Ele começou a soprar. Soprou, soprou e novamente a casa foi ao chão. Os 2 porquinhos ficaram desesperados. E agora o que vamos fazer? Correram diretamente para a casa do irmão mais velho, que havia construído uma casa com tijolo. O lobo mau correu atrás dele. Agora, em vez de 2 porquinhos, ele teria 3 porquinhos para se alimentar.
O lobo já estava ficando um pouco cansado, mas não desistiu. Bateu na porta. Abra, porquinhos, eu sei que vocês estão aí. Os porquinhos não abriram a porta. Então o lobo mau soprou uma vez, soprou duas vezes. Na terceira vez o lobo mau já não tinha mais fôlego para soprar. Então ele pensou consigo: eu vou juntar todas as minhas forças e vou soprar e a casa vai cair. Então o lobo mau encheu o peito de ar e soprou tão forte que caiu no chão e morreu. Isso mesmo. E assim os três porquinhos viveram felizes para sempre junto com seu irmão. E Lobo Mau nunca mais se ouviu falar naquele lugar. Certo? Gostaram da história? Quem eram os personagens da história? Ah, os personagens da história eram três porquinhos. Muito bem. E o que cada porquinho construiu? Cada porquinho construiu a sua casa, construíram a sua moradia. Então, construiu a casa de palha, outro porquinho construiu a casa de madeira e o outro construiu uma casa com tijolo. Mas existem outros tipos de moradias também. Vou mostrar para vocês. Aqui, as casas são a nossa moradia. É um tipo de moradia. A casa pode ser de madeira, pode ser de tijolo, que também é chamada de alvenaria. A casa pode ser mista, tijolo e alvenaria, uma parte com tijolo e outra parte com madeira. A casa, ela é construída de acordo com a necessidade e também com as condições financeiras de cada pessoa. A casa é a nossa moradia. Ela serve para nos proteger do sol, nos proteger da chuva, nos proteger de ataques de animais. É a nossa moradia, é o nosso lar. Vou mostrar para vocês a casa de pau a pique. Essa casa, ela é construída com barro e alguns troncos de árvores. O telhado da casa pau a pique pode ser de telha de barro, mas também pode ser de madeira, chamada cavaco. Ou então, pode ser construída também esse telhado com zinco ou com telha normal, a chamada telha de amianto. Vou mostrar para vocês outro tipo de moradia. Esta é uma casa, a casa palafita. Assim é chamada de palafita, porque essa casa ela é construída com madeira e sobre estacas. Essas estacas são bem altas para proteger a moradia de enchentes. Geralmente, esse tipo de casa é encontrado onde tem rios e ocorre alagação, então as casas são construídas bem altas, lá em cima, que assim a moradia fica protegida, protegida da enchente, protegida de ser arrastada pela água. Mas existem outros tipos de moradia. Esse aqui é o prédio. O prédio também é um tipo de moradia. No prédio, várias famílias moram no mesmo prédio, cada uma em seu apartamento. Esse tipo de moradia tem facilidade. Quando o prédio é muito alto, com muitos andares, tem um elevador para facilitar a subida e a descida dos moradores. Mas se for um prédio de até 3 andares, não tem elevador. Geralmente eles não têm, porque é mais fácil para o morador subir e descer, certo? Agora eu vou mostrar para vocês outro tipo de moradia. Esse tipo de moradia é o iglu. Ele é encontrado lá nas regiões polares. O iglu é a casa dos esquimós. O iglu é construído com neve. Isso mesmo, com blocos de neve. E você pode ficar se perguntando, lá no iglu construído com neve, será que não é muito gelado? Não, por incrível que pareça, dentro do iglu ele é bem quentinho. Lá dentro é possível ficar bem aquecido. O iglu ele serve para proteger
os moradores de ataque de animais, de tempestades, do frio. Apesar de ser um lugar muito frio, dentro do iglu a temperatura fica bem aquecida. Vou mostrar para vocês outro tipo de moradia. Isso aqui, a oca. A oca é um tipo de moradia. É a moradia dos indígenas. A oca é construída com palha e tronco de árvores. A oca é bem resistente. A oca é um tipo de moradia coletiva. Várias famílias podem morar na mesma oca. Isso mesmo. Bem interessante. Outra curiosidade, a oca não tem janelas. A oca tem apenas uma porta, que é a entrada e saída dos indígenas, e além de permitir a entrada de ar, diferente de outros tipos de moradia. O porquinho da nossa história construiu uma casa de palha. Essa aqui, diferente da oca, que também é construída com palha. Vou colocá-la aqui e vou mostrar para vocês outro tipo de moradia. Esse tipo de moradia é o castelo. O castelo é a moradia dos reis, das rainhas, de majestade e de pessoas comuns também. Muitas das vezes, existem muitos lugares que pessoas moram em castelo. Vou colocar aqui. Você já pensou como é a sua moradia? Todos nós temos uma moradia. A moradia é muito importante para a nossa sobrevivência. É ela que nos protege. Protege de sol, de chuva, protege de vento, nos protege de ataque de animais. Lembra da nossa história? Na nossa história, o lobo mau rapidinho destruiu a moradia dos 3 porquinhos. A moradia, ela é bem segura. Não há perigo da casa se desmanchar assim de uma hora para outra. A moradia é o nosso lar, é o nosso cantinho. Crianças, a nossa aula de hoje chegou ao fim. Para essa e outras aulas, acesse a nossa plataforma Eduque. Tchau, tchau, crianças. Até a próxima aula.